Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos estar estudando então a lição número 11, Vida e Morada no Campo. Eu vou estar estudando com vocês as perguntas número 1 ao 6, depois um outro irmão dará continuidade nos estudos. Vida e morada no campo é um tema muito importante, muito tem se falado em nosso meio e é um tema muito atual. Nós sabemos que nós estamos no final da nossa era aqui na Terra, estamos no tempo do juízo, logo nos sobrevirá muitas perseguições, então será necessário, urgente, então sairmos da cidade e procurarmos então nos estabelecermos em morada no campo. Vamos então ao verso áureo que diz assim: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Eclesiastes 5:9, que texto maravilhoso, né? Então, o proveito é para todos, até o rei se serve do campo, né? O nosso alimento necessário para o nosso sustento, então, vem da terra, do campo. Vamos à primeira pergunta. Como tem sido ultimamente a vida nas cidades? Não tem sido nada fácil, né? Nós vamos ver aqui na leitura que o aumento constante da maldade está produzindo até o quê? Um intenso e quase generalizado senso de culpa nos habitantes das cidades. Nós vemos o que? A corrupção dominando, de uma forma que até quase que vai além do que a capacidade humana pode descrever. A gente vê então fraude e corrupção que campeiam na política, um cenário muito atual que nós temos visto hoje, né? Os políticos aproveitando esse tempo da epidemia para o benefício próprio. E vamos aqui à leitura da Bíblia que está em Isaías 59, verso 14 ao 15. Diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então vimos aqui que a verdade então tropeça pelas praças, ninguém dando valor à verdade. Quem se desviando do mal, então, é tratado como presa, né? Então a gente vê aqui uma inversão de valores. Vamos então ao texto da nota, que está no Nono Testemunho para a Igreja, página 89. O aumento constante da maldade obstinada está produzindo intenso e quase generalizado senso de culpa nos habitantes das cidades. Predomina atualmente uma epidemia de crimes que abate o coração dos homens sensatos e tementes a Deus. A corrupção dominante está além da capacidade humana de descrevê-la. Cada dia traz novas revelações de dissensões, corrupção e fraude que campeiam na política. Cada dia traz seu doloroso contingente de violências e infrações da lei, de indiferença para com o sofrimento humano, de brutal e diabólico extermínio da vida humana. Cada dia testemunho do aumento da insanidade, dos homicídios e suicídios. Vamos então na segunda pergunta. Por que as cidades modernas se assemelham muito a Sodoma e Gomorra? Então nós vemos que as cidades modernas, elas se assemelham nos números, fala nos numerosos dias de folgas, né, os feriados, que aí tem muito ajuntamento, agitação dos prazeres, aqui fala dos esportes enervantes, teatro, jogos de azar, aí a bebida, a orgia, tudo então nos desviando do caminho. E a segunda parte da nota diz assim: o fogo que destruiu aquelas cidades é eterno e não se apagou ou veio do eterno Deus? Vamos estar lendo em 2 Pedro, verso 2, 6 ao 10. Primeiramente, são dois textos na Bíblia.
e reduzindo as cinzas de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E vamos a mais um texto que está em Judas 1, 7 ao 8. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só se contaminam a carne, como também rejeitaram o governo e difamaram a autoridade superior. Então aqui está mostrando que ela foi queimada com fogo eterno, mas esse fogo, ele é eterno porque ele veio do eterno, não que o fogo é eterno, né? Mas o Deus que enviou esse fogo é um Deus eterno. Vamos então à leitura que está no 9º testemunho para a igreja, número 89. As cidades modernas estão se transformando rapidamente em Sodomas e Gomorra. Numerosos são os dias de folga. As ondas da agitação e do prazer desviam milhares de pessoas dos austeros deveres da vida. Os esportes enervantes, o teatro, as corridas de cavalo, os jogos de azar, as bebidas e as orgias despertam ao máximo todas as paixões. Vamos à próxima pergunta que diz assim: por que a religião de muitos se esfria? Por que será? Aqui nós vamos ver que o jovem, então, eles são envolvidos pela uma onda popular, né? São muitas as tentações, né? Que deixam, fala que os que deixam então dominar pelas diversões abrem a porta para um dilúvio de tentações. Aí dessa forma então esfriam as aspirações religiosas e debilita também a vida espiritual. Mas vamos à leitura do texto na Bíblia, que está em Deuteronômio 32, 32. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. Vamos à leitura da lição, então, da nota, que está no 9º Testemunho para a Igreja, página 90. Os jovens são envolvidos pela onda popular. Os que se deixam dominar pelas diversões abrem a porta para um dilúvio de tentações. Dedicam-se a divertimentos sociais e refletida hilaridade. Passam de uma a outra forma de dissipação, até perderem tanto o desejo como a capacidade de viver de maneira útil. Esfriam as aspirações religiosas, debilita-se a vida espirituais, as mais nobres faculdades, tudo quanto liga ao homem ao mundo espiritual, tornam-se envilecidas. Vamos agora à quarta pergunta, que diz assim: qual o motivo de muitos se desviar então dos verdadeiros propósitos? Aqui nós vamos ver pela leitura que o que desvia muitas vezes as pessoas dos verdadeiros propósitos é a obsessão intensa então pelo dinheiro, pela ostentação, pelo luxo, pela extravagância, né? Aí todas as forças que desviam a maioria das pessoas dos verdadeiros propósitos,
Aí dessa forma, o que que ela faz? Abre para uma infinidade de males. Aí essas pessoas acrescentam casa sobre casa, um terreno ao outro, e aí enquanto ao seu redor, né, tem seres humanos que permanecem então na miséria, no crime, na doença e na morte. Vamos à leitura da Bíblia que está em Eclesiastes 7:29. Diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então Deus fez o homem perfeito, mas ele tem se desviado do caminho e se enveredado por caminhos de astúcia. Vamos então à leitura da nota. Tá? No Nono Testemunho para a Igreja, página 90. A obsessão intensa pelo dinheiro, o amor à ostentação, ao luxo e à extravagância são todas forças que desviam a maioria das pessoas dos verdadeiros propósitos da vida e abrem a porta para uma infinidade de males. Muitos obcecados em sua busca de riquezas terrenas tornam-se insensíveis aos reclamos divinos e às necessidades do próximo. Consideram sua riqueza um meio de autoglorificação, acrescentam casa a casa, um terreno a outro, entulham de objetos de luxo a residência, enquanto a seu redor seres humanos permanecem na miséria e no crime, em doença e morte. Então essas pessoas só pensam então acrescentar bens materiais, sem se preocupar com o seu semelhante, com o seu próximo, com a necessidade do semelhante. Vamos então à pergunta 5. Qual é a situação de milhares que habitam essas cidades modernas? E por quê? Vamos então à leitura que está em Tiago 5, de 1 ao 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, aqui pela leitura, nós vemos que toda a riqueza então adquirida de forma errada vira o quê? Uma maldição, né? Deus condena então quando não fazemos o bom uso dos nossos talentos, dos talentos adquiridos. Vamos à leitura da nota que está no Nono Testemunho para a Igreja, página 90. Diz assim: por meio de toda espécie de opressão e extorsão, acumulam os homens fortunas colossais, enquanto sobem para Deus os clamores da humanidade faminta. Multidões lutam contra a pobreza, obrigados a trabalhar arduamente por salários ínfimos, sem poder adquirir as coisas mais indispensáveis à vida. O cansaço e as privações, sem a menor esperança de coisas melhores, tornam-lhes muito pesada a carga. Se a isso for acrescentada a enfermidade e a dor, então sua vida se torna quase insuportável. Minadas pelas preocupações e oprimidas, não sabe onde buscar alívio.
Vamos então agora à sexta pergunta. Quando somente podem alcançar o favor divino? Vamos ler em Provérbios 11, 27. Provérbios 11, 27 diz assim: Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Então, os que procuram o bem andam no caminho do bem, né?